Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, estou aqui para uma aula imprescindível, fundamental na história do Brasil e da América e talvez também da Europa, que é a União Ibérica. A União Ibérica é um período que vai de 1580, ou seja, depois que o colonialismo ibérico já estava estruturado, até 1640, quando Portugal se separa da Espanha. Vamos aos fatos. Meus caros, Portugal vai viver em 1578 uma crise sucessória, porque o rei de Portugal desapareceu. Na verdade foi morto numa batalha, mas seu corpo nunca foi encontrado, seu nome é Dom Sebastião. Dom Sebastião morreu sem deixar herdeiros, ou seja, o trono português está vago, e quem vai reivindicar o trono português? Felipe II, rei de Espanha. Mas, meus amores, Filipe II não era só rei de Espanha, ele era senhor também sobre a Holanda, ele estava reivindicando o território da Inglaterra, ele era senhor de toda a América. Meus caros, a União Ibérica, o domínio espanhol sobre Portugal vai representar o apogeu espanhol, o apogeu da Espanha Habsburgo. Era essa a família dinástica na Espanha. Muito bem, então perceba, toda a América pertence agora à Espanha. As possessões portuguesas na África e na Ásia pertencem também à Espanha. A Espanha está zerando o jogo, a Espanha está ganhando o mundo. E o que vai acontecer? Contra a Espanha vão se insurgir outros países europeus. Por questões econômicas, querem a riqueza espanhola. Por questões políticas, têm medo do poderio espanhol. E por questões religiosas, está acontecendo no século XVI e XVII reformas religiosas. E a Espanha é o bastião do catolicismo, e contra ela vão se insurgir países protestantes como a Holanda e a Inglaterra. Vamos lá, meus caros, a França vai sofrer uma série de ameaças. Ingleses, franceses e especialmente holandeses vão atacar a Espanha, mas não diretamente a metrópole, mas fundamentalmente ao Império Espanhol. Meus amores, a União Ibérica vai marcar o declínio da Espanha e também de Portugal. A União Ibérica vai interferir fortemente na história da América Portuguesa, disso que futuramente chamaremos de Brasil. Vamos entender. Os franceses vão aproveitar que a América Portuguesa, agora nas mãos de Espanha, está um pouco desguarnecida e vão fazer o quê? Irão invadir a região norte e nordeste, o Maranhão. Vão fundar em 1612 São Luís do Maranhão, uma colônia francesa. O que vai acontecer? Os portugueses, espanhóis, os colonos, a galera do Nordeste vai conseguir expulsar os franceses. E isso vai ser bastante importante, porque vai se perceber que é importante ocupar aquela região para proteger. Isso vai dar, nas décadas subsequentes, início ao processo de ocupação do Vale Amazônico com as drogas do sertão. A gente já vai falar disso. Além disso, quem se aproveita da instabilidade espanhola para tomar possessões são os holandeses. Os holandeses vão ocupar o Nordeste açucareiro. Vamos lembrar, os holandeses já haviam incentivado economicamente, com empréstimos, a montagem do colonialismo, a montagem do complexo açucareiro. Agora, em guerra com a Espanha, eles não poderiam comercializar o açúcar. O que eles fazem? Invadem o Nordeste para tomar a região produtora. Tentam primeiro tomar Salvador, não conseguem, então vão à região produtora. Vão tomar Pernambuco. Meus caros, a figura de Maurício de Nassau é muito importante. Os holandeses tentam tomar, sofrem resistência. Como é que Maurício de Nassau, o grande representante holandês, vai conseguir garantir a ocupação holandesa? Maurício de Nassau vai oferecer empréstimos aos senhores de engenho e, por outro lado, vai conceder liberdade religiosa. Ele, holandês, ele é protestante, mas os senhores de engenho são católicos. E tá tudo bem, o interesse é comercial. Graças a isso nós temos a ocupação holandesa, e a ocupação holandesa vai nos trazer o apogeu, o ápice, o topo da produção açucareira. Só que, durante a guerra de holandeses contra colonos, os escravizados aproveitam a instabilidade para fugir. E isso vai formar no interior da colônia do Nordeste brasileiro, que neste caso é o Nordeste holandês, vai gerar o Quilombo dos Palmares. O maior complexo de resistência quilombola da história do Brasil colonial. Tudo bem? Então perceba, a instabilidade em uma sociedade escravista gera formação de quilombos, fugas e revoltas. Vem comigo! Pessoal,
além de Palmares, o que é bastante importante a gente entender. Por volta de 1645, os holandeses vão virar para os senhores de engenho e vão falar: pessoal, legal, fizemos empréstimo, vocês aceitaram a gente aqui, mas tá na hora de pagar. E o que os senhores de engenho falaram? Não pagaremos! Não pagaremos para vocês, seus protestantes! Os senhores de engenho não querem pagar. E para não pagar, o que eles fazem? Eles iniciam uma guerra tentando expulsar os holandeses de Pernambuco, do Nordeste. Eles conseguem expulsar, só que os holandeses vão sair do Nordeste cheio de mudas e técnicas e conhecimentos sobre o plantio açucareiro e a produção do açúcar. E eles vão lá para as Antilhas, lá para o Caribe, e farão o quê? Vão produzir muito açúcar, vão produzir açúcar em abundância, muito açúcar no mercado internacional, o preço do açúcar vai cair. Isso vai dar início no século XVII, à crise do açúcar no Nordeste português. Vem comigo. Além disso, se valendo de toda essa instabilidade, de todo este caos gerado pelas guerras contra a Espanha, uma colônia, uma região da colônia portuguesa, que agora está sob domínio espanhol, chamada São Vicente, vai se aproveitar dessa instabilidade para tocar o terror. Eu tô falando de São Paulo, eu tô falando dos bandeirantes. Os bandeirantes vão se valer dessa instabilidade política para quê? Para expandir as suas expedições de captura de indígenas. Os bandeirantes vão aterrorizar e vão atacar até mesmo missões jesuíticas. Vão buscar aqueles indígenas que já estão num processo de aculturação, aqueles que já estão sendo incutidos ali a regularidade do trabalho, do tempo, do espaço, enfim. Os bandeirantes vão atacar os jesuítas. Bandeirantes farão uma série de expedições de preação, de captura indígena. E além disso, os bandeirantes irão se especializar no século XVII em uma modalidade de expedição chamada sertanismo de contrato. Os bandeirantes serão chamados para destruir o Quilombo dos Palmares. Eles criam ao longo do século XVI e XVII essa técnica, este conhecimento de como adentrar em áreas inóspitas e fazer guerra. Guerra contra índios rebeldes, guerra contra quilombolas rebelados. Ou seja, o bandeirantismo vai ter o seu boom no século XVII, muito influenciado pela União Ibérica. Certo? Muito bem. Estamos em 1640. Portugal olha para um lado, olha para o outro e fala: meu Deus, o que aconteceu? Perdemos o Nordeste açucareiro, perdemos a África, perdemos a Ásia. Os holandeses tomaram tudo. O que vai acontecer? Em 1640, Portugal vai conseguir se separar da Espanha, nós vamos ter a restauração, ou seja, Portugal conquista a sua independência. Mas para isso, Portugal vai precisar do quê? Se aliar aos inimigos da Espanha, ou seja, Portugal e Holanda vão se aliar. Mas espera aí, os holandeses não tomaram o Nordeste, não tomaram a Ásia e a África? Sim, mas para Portugal a prioridade é o reino, é a metrópole, é a independência. Muito bem, depois que a independência está consolidada, o que Portugal faz? Portugal retoma o controle do Nordeste e aí vai precisar de uma ajuda militar. Quem é que vai ajudar Portugal militarmente? A Inglaterra. A Inglaterra abraça, a Inglaterra aconchega Portugal. Portugal vai, desde o final do século XVII, começo do século XVIII, estar cada vez mais na órbita de influência da Inglaterra. Além disso, Portugal sai quebrada da União Ibérica, sai devendo tudo, só tem o Nordeste e consegue retomar algumas feitorias escravistas na África. Portugal vai ter que apertar o fiscalismo, Portugal vai ter que cobrar cada vez mais impostos e vai ter que fazer o Brasil render tudo que puder render. Não por acaso, depois da União Ibérica, a gente vai ter um processo de expansão do controle metropolitano sobre a colônia e também uma expansão das atividades produtivas, como, por exemplo, a pecuária. Mas esse é um assunto para uma próxima aula. Professor Basílio, canal Historiano, esta foi uma aula sobre União Ibérica. Um forte abraço. Pode agora tirar foto da lousa.